Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que possamos ter uma semana ótima de estudo, que possamos aprender juntos, que vocês estejam bem, a família também. Eu peço que Deus proteja e guarde a vida de vocês grandemente. Pessoal, nós vamos trabalhar nessa semana a correção dos exercícios da semana passada e mais uma figura de linguagem, tá? Eu expliquei o que é figura de linguagem, é um recurso que os autores, que os poetas, que os escritores de música usam para que o texto não fique tão pesado, para que traga emoção, para que traga sensibilidade. Porque o objetivo do poema e da música também é emocionar, é trazer sensações, sentimentos. Então, se usar uma linguagem muito rústica, uma linguagem muito seca, e acabar perdendo a graça e a emoção, tá? Então, a primeira figura de linguagem que nós vimos semana passada é a antítese. O que é a antítese? Faz o uso de antônimos, coisas contrárias. Olha esse trechinho da apostila. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não houvesse a escuridão. Tem ideias contrárias, antônimos. E a questão A, ela pedia isso, né? Ela pedia para vocês colocarem a presença de ideias opostas no primeiro e segundo verso. O que vocês acharam? Som, silêncio. E no terceiro e quarto versos? Luz e escuridão. São ideias opostas, antônimos. E o que essas ideias sugerem nesse trechinho? Que uma coisa precisa da outra. Sem o som, não haveria silêncio. E sem a luz, não haveria escuridão. Então, esse trechinho, a interpretação dele, né, que é a B, é que a existência de uma coisa depende da outra, certo? E aí eu passei para vocês a música do Jorge Mateus, para vocês tirarem um trechinho e me explicarem através de áudio uma antítese. Na verdade, a música ela traz duas antíteses claras. É um trechinho que fala assim, ó: passa o dia, passa a noite, estou apaixonado. Coração no peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Onde vocês encontraram a presença de antítese aí? Tem dois trechos. A maioria colocou noite e dia, mas também tinha dia e noite no início, né? O contrário também, dia e noite, no sentido de que ele passa 24 horas apaixonados, o tempo todo, né? Então, na verdade, ele tem o trecho só. Noite e dia são palavras antônimos. É que no começo ele coloca ao contrário, né? Ele começa, passa o dia, passa a noite, e depois amo noite e dia, tá bom? Vocês fizeram bem feitinho, a maioria acertou, entenderam o que é antítese. Então, vamos lá para o outro exercício que eu pedi para vocês fazerem, que era sobre o paradoxo. Meninos, o paradoxo é um pouquinho mais confuso. O que é paradoxo? Desculpa, deixa eu subir um pouquinho aqui. O paradoxo, ele também traz ideia contrária. Então, muitos acham que o paradoxo seria uma forma de antítese. Pode até ser, só que o paradoxo ele traz ideias totalmente opostas e que não tem lógica, que não pode acontecer. Por exemplo, olha esse versinho do soneto de Camões. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é uma dor que desatina sem doer. Como assim? Fogo que arde e sem se ver? Gente, quem já queimou sabe que arde muito. Uma ferida que dói e não se sente. Não são ideias contrárias, mas que são totalmente ilógicas, que não têm sentido. É totalmente para mexer com a nossa cabeça mesmo. Isso é paradoxo. Então lá, ó, esses versos se unem ideias contraditórias. Identifique-se. O que vocês colocaram? Fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, contentamento descontente. Ora, quem está contente vai estar descontente ao mesmo tempo? Não é uma ideia totalmente pirada, meio alucinada? Isso é paradoxo. E a dor que desatina sem doer, tá?
Então, o paradoxo ele é sim uma espécie de antítese. Só que a antítese ela trabalha com antônimos certos e o paradoxo com ideias totalmente ilógica, totalmente imaginária, que é impossível de acontecer. Então vamos lá. A oposição apresentada nos versos de soneto é absurda, exagerada ou possível de acontecer? Gente, eu vi umas respostas aí que a pessoa colocou que é possível de acontecer. Eu nunca vi uma ferida que dói e você não sentir. Machuca o joelho aí, faz um corte que você vai ver se não vai sentir sim. Então ela é absurda, pois é impossível não ver um fogo ardendo, é impossível uma dor que eu não consiga sentir e é impossível uma pessoa estar contente e descontente ao mesmo tempo. Tá? Então, quem colocou que é possível de acontecer, eu gostaria que me explicasse como que machuca e não sente. É igual que você tá doendo? Não, tá morrendo de dor. A pessoa, não, tá doendo não. Tudo é medo, né? Então, o paradoxo são essas ideias confusas e a antítese é o contrário, mas é um antônimo escrito. Então, vamos lá para 2, tá? Aqui nós tínhamos quatro trechos, meninos, desculpem. Então, o trecho A, B, C e D. E as perguntas eram o seguinte, eram para vocês, deixa eu só descer aqui, meninos. Em quais trechos ocorrem antíteses? Era para vocês escreverem os trechos. E quais trechos ocorrem paradoxos? Para vocês escreverem paradoxos. Essa era fácil, meninos. Antítese aqui, ó. A gente vê aonde? No B. Por exemplo, açúcar. Qual é o contrário de açúcar? Sal. E qual é o contrário de doce? Salgado. Antítese, antônimos. Então, o verso B, o trecho B tem antítese. E o trecho C, porque qual é o contrário de lembrar? É esquecer. E é uma coisa que dá para acontecer? O esforço para lembrar e a vontade de esquecer? Sim, porque muitas vezes a gente lembra e quer esquecer daquilo. Vem na nossa cabeça e a gente quer esquecer. Então, o sentido é real, acontece. Só que são ideias opostas, antônimos. E aí, então, quais são os versos que têm antítese, meninos? O B e o C. E o paradoxo? O A e o D. Então, vamos ver aqui o paradoxo para vocês entenderem. Olha aqui o paradoxo. Minha alma de sonhar-se anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Me expliquem como que uma pessoa é cega e consegue ver. Isso não é uma ideia contrária, é uma ideia absurda, pirada. Isso é paradoxo. E olha no trecho D. Ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Como que tem neve e fogo? Um rio de neve se converte em fogo. Como que tem incêndio na água? Não é tudo pirado, muito confuso? Isso é paradoxo, tá? Então, para vocês se organizarem, aí na apostila, o exercício 2A, nos trechos B e C, aí você vai colocar açúcar e sal, doce e salgado, tá? No trecho B e C. E depois lembrar e esquecer. Agora o B. Quais trechos ocorrem paradoxos? Então, os paradoxos, cego de te ver, no trecho A, e no D, incêndio em mares, tá? Então, entenderam, meninos? É isso que vocês vão analisar aí, tá? Se ficar confuso, vocês dão uma olhadinha aí na apostila, tá aqui, tá? Para vocês olharem e conferirem e responderem certinho. E para nós finalizarmos a correção, que na aula de hoje é só correção, qual foi a sua estratégia para diferenciar as antíteses dos paradoxos? Gente, vamos colocar o que vocês responderam mesmo, que vocês usaram a explicação da professora e os vídeos, tá? E essa aqui é uma sugestão de resposta, mas o que eu vi no de vocês foi que vocês usaram a explicação da professora. Beleza, certinho. E D, qual é o efeito do uso dessas figuras de linguagem no trecho lido? Eles mostraram o lado oposto das coisas, das ideias, trazer mais expressão,
romantismo, emoção ao texto, certo? Então, entenderam, meninos? Essa é a correção da semana passada. Ah, desculpa, o trechinho da música, né? A música que eu pedi para vocês do NX0, não é normal. Qual era o trechinho? Muitos acertaram. O trechinho era: nem tudo que acaba tem final. Como assim, professora? Qual é a lógica, pessoal? Tudo que acaba tem que ter um fim. E na música ele traz algo que é pirado. Nem tudo que acaba tem final. Esse era o trechinho. A gente fica assim, meu Deus, como que uma coisa acabou e não teve final? Certo? Tudo para trazer expressão, romantismo para a música, para o poema. Meninos, fiquem com Deus. A aula de hoje é só correção, por isso que o vídeo é um pouco mais extenso. Assistam e se tiver dúvida, é só perguntar, tá? Beijinhos, fiquem com Deus.